Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora a Novela Mãe, o podcast exclusivo da redação do R7. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. Toda semana a gente comenta aqui tudo o que rolou nos últimos capítulos da novela, as cenas mais marcantes, bastidores, curiosidades e muito mais. E para deixar esse bate-papo ainda melhor, a gente recebe aqui como convidados alguns colegas queridos direto da nossa redação do R7 para conversar, dar opiniões e trazer ideias. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo analista de redes sociais, Vinícius Andrade. Seja muito bem-vindo novamente, Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Terceira vez, tá? Já posso pedir pra Sully cantar uma música pra mim, será? E hoje a gente também tem a doutora Stephanie Feres, advogada e autora do blog Direito e Vida Real do R7, que vai tirar algumas dúvidas sobre adoção e comentar com a gente algumas cenas da semana. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Quero agradecer esse convite, principalmente a Bia Sioff, a Ana, a Mari, que me deram essa oportunidade de estar aqui nessa linda tarde com vocês, e a vocês, meninas. Obrigada. A gente que agradece. Vamos lá, então, comentar o que foi essa semana? Gente, a Meleque não tem um pingo de descanso, né? O que ela sofreu nesses últimos dias não tá escrito. Exato, e eu acho que a gente pode começar falando da Meleque com o irmão dela, o Hassan, né? Porque foram cenas, assim, cada vez mais intensas, mais tristes, né? Ela, uma menina de 7 anos, cuidando do irmão mais novo, né? Um bebê. Imagino que ele tem ali uns 6 meses, não mais do que isso, né? Um aperto no coração, né? Ver essas cenas, principalmente ela cuidando, ele chorando bastante com fome, ela indo atrás de comida, enquanto os pais, de fato, estão fazendo todas as coisas menos cuidar dos filhos. Mas uma coisa que, enfim, fiquei intrigado, na verdade, vendo alguns comentários lá no Instagram do @novelamãebr, é que muita gente ficava questionando, né? Tipo, como assim? Uma criança tá cuidando de outra criança, né? Como se a gente não olhasse pro lado e ver a nossa realidade, né? No Brasil, em grandes metrópoles, principalmente, como São Paulo, Rio, Salvador, o quanto a gente vê, principalmente às vezes andando na rua, crianças cuidando de outras crianças, né? Acho que a doutora pode... E não é só de uma. Melhor. Não é só de uma criança, né? Meleque, ela cuida de um irmãozinho, bebê, mas a nossa realidade, assim, temos mais 2, talvez 3 irmãos aí, são muitas crianças, muitas mães crianças, né? Cuidando de outras crianças. Foi bem intrigante e, nossa, me pegou muito, né? Um bebezinho doente e uma mãe tão desapegada, né? Tão negligente com o filho, né? E a Meleque, com toda a maturidade dela, né? Porque ela sabia que o bebê precisava tomar vacina, ela ficou super preocupada. A Sully assim, tá, uma hora eu levo. E a Meleque, não, vou levar meu irmão, vou dar um jeito, vou levar meu irmãozinho pra tomar vacina. Então, realmente, é incrível, né? A maturidade que ela tem e como ela cuidou, como ela tá cuidando, né, desse bebê, gente. Acho que melhor do que adulto, até. Exato. E já aproveitando que nós temos a presença de uma doutora, advogada aqui com a gente, eu gostaria já de tirar uma dúvida. Nesse caso da Meleque cuidando do Hassan, se houvesse uma denúncia, a Sully poderia perder a guarda deles? Precisaria de uma denúncia ou uma denúncia formal ou só, assim, uma queixa dos vizinhos, algo assim? Olha, primeiramente, a gente tem, assim, né, na nossa legislação, uma coisa que é o essencial, que a gente pode já extrair desde o início, que a criança, os cuidados da criança é um dever de todos. É dever da família, é dever do Estado, é dever do Conselho Tutelar, é dever de todos, né, para que essa engrenagem funcione bem. Então, o que acontece assim... Se formos colocar em prática, nós temos aqui no Brasil a polícia, em primeiro lugar. Viu alguma coisa de errado? Polícia. Polícia é o que vai aparecer ali, é o mais imediato. Sim. Depois nós temos o Disque 100, que é o contato dos direitos humanos, né? Por caso de violência, riscos. Você percebe algum risco, dá para entrar em contato. E nós temos o Conselho Tutelar, Vara da Infância, da Juventude, em que qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Principalmente professores. A gente vê muitos casos de professores que estão, né, hoje em dia, bem alerta, que procuram a Vara da Infância e da Juventude, o Conselho Tutelar,
para esse amparo da criança. E doutora, assim, qual seria o peso da opinião da Meleque, por exemplo, uma garotinha de 7 anos falando o que tá acontecendo? É levado bastante em consideração ou não? Porque, assim, teve aquele episódio que ela chegou a ir pra delegacia depois de várias coisas que ela já tinha sofrido e ela contou pro delegado que a própria mãe havia colocado ela num saco de lixo. Só que depois disso ela acabou indo pro abrigo e depois de um tempo a Sully conseguiu de novo retirá-la de lá e tomar a guarda dela. Então eu fiquei na dúvida, assim, qual o peso, né, do que uma criança diz, o que ela tá passando. É muito relevante. A nossa legislação, ela considera muito a opinião, né? Antes dos anos 90, a criança ela era considerada um nada. Depois dessa inclusão do ECA, né, 1990 em diante, a criança ela passou a ser mais ouvida, hoje em dia ainda mais, né? A gente escuta, abaixa para falar com a criança, mas judicialmente o que acontece? Tem todo esse trâmite, né, legal, né? A gente fala nessa parte técnica, mas assim, vocês imaginam o que acontece na cabeça de uma criança, né? Toda essa alteração, essa influência psicológica, né? Os traumas, as quebras psicológicas e emocionais que temos, né? Então, o judiciário agora ele apresenta uma questão mais humanitária de escutar a criança, porque criança fala a verdade. Sim. Criança não mente. E também é considerado o momento, né? O desenvolvimento, e no caso da Meleque, ela é absolutamente madura, né, para a idade dela. Ela teve que ser uma criança adulta para cuidar do irmão, para cuidar de si, uma questão de sobrevivência, né? Mas assim, dependendo de toda a situação da criança, de toda a circunstância dela, ela é ouvida pelo juiz, ela é ouvida pelo Ministério Público, ela é ouvida pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, principalmente porque aconteceu alguma coisa, o Ministério Público tem que estar lá, né? Ele é o nosso guardião, né, das crianças, dos vulneráveis, então ela precisa sim ser ouvida, é levado em consideração sim. Na trama, ela consegue, né? A Sully consegue a guarda dela de volta porque ela mostra ali que ela tá reestruturada, que agora ela tem uma casa, tem um ar de fato melhor. Isso também é levado em consideração para esse retorno. Então, eu não sei se eu digo aqui felizmente ou infelizmente isso é levado em consideração. Porque, como eu disse, né, no Brasil nós temos todos os trâmites, né, todo um mecanismo, um sistema de adoção. E aí o que acontece? A exceção é que a criança seja tirada do seio familiar. A exceção é que a criança não fique com a família, que ela vá para uma família substituta, que ela vá para um acolhimento institucional, que ela vá para uma adoção, para uma tutela, para uma guarda. Isso tudo é uma exceção, porque, como eu disse, isso mexe com a criança. Ora, ela tá numa casa que, embora esteja num momento cruel, né, é difícil para ela, é uma tortura, né? A criança ser abandonada, não ter um olhar da mãe sequer, não ter o que comer, é difícil, mas é a mãe. Então, o judiciário, ele também considera, né, o judiciário, a lei, né, todo o sistema legal considera isso. Então, ele vai considerar que é a mãe, a criança, ela, teoricamente, ela quer a mãe, embora esses problemas, né? Então, por isso que houve esse retorno. Ela demonstrou, entre aspas, né, uma melhora de vida. Então, não, ela tá bem, o lugar da criança é no seio familiar. E aí volta para a mãe biológica. Né? Exato. E no caso da Zeynep, ela como professora deveria ter feito uma denúncia antes de tentar sequestrar a menina. E mesmo que a Meleque, no caso, né, não falando do Hassan agora, apenas a Meleque, fosse para um abrigo, não necessariamente a Zeynep conseguiria adotá-la, né? Porque existe uma fila, então tem toda uma burocracia, né? Sim. O que acontece, assim, como eu disse, a novela, ela mexe muito com os nossos instintos, né? Não importa se somos mães, pais ou seres humanos, né? Então, essas questões, as notícias que a gente acompanha diariamente, né? De crianças abandonadas, de crianças, enfim, violentadas, né? Abusadas, isso mexe muito com todos os nossos instintos. Então, claramente, nós queremos retirar a criança daquele ambiente. É comovente, é doloroso, né? Para nós que temos toda essa nossa solidariedade, né? Ainda mais os brasileiros, né? Então, ela deveria, sim, ter feito uma denúncia, ter passado por todo um trâmite, né? É um negócio sério, né? Além de ter as questões técnicas, nós temos os prazos, tem prazo de convivência, tem prazo de ação,
né? Então, a ação aqui no Brasil, por exemplo, ela dura 120 dias e pode ser estendida por mais 120 dias. E às vezes todo o sistema de adoção leva, em média, 2 anos para acontecer. Então, tudo isso tem uma conversa, tem um processo de adaptação da criança, né? Para ela entender aquele ambiente que ela vai ser acolhida. Claro, estamos falando da CNEP, mas assim, né? Já tem uma relação, já tem, vamos dizer assim, uma tutela, vai. Elas já têm uma afinidade, Sim. né? Isso também conta muito. E na denúncia, né? Apesar de ter a fila, isso conta muito, né? Inclusive, nós temos um dispositivo que fala sobre adoção, que a criança em guarda ou tutela, se ela já tiver um grau de afinidade, o juiz vai considerar isso também. Então, poderia ter sido, sim, feita uma denúncia antes de agirmos, assim, pelo impulso, né? Pelo nosso instinto, né? Sim. Que é difícil, eu imagino, voltando pra trama, né? Eu imagino que ali, como professora, ela realmente só quis tirar a menina daquela situação, né? E no atual momento da novela, a Zeynep pensa que a Turna tá morta, né? No final dessa semana ela descobre que não, mas ela resolve, junto com o Sinan, ir atrás de adotar uma outra criança, né? E toda essa história da Melek vem à tona, porque ela saiu nos jornais da época como uma sequestradora de criança. E isso tem atrapalhado, né, na adoção, e realmente na vida real poderia acontecer. Sim, isso é uma questão de habilitação, né? Para adotar uma criança, o interessado, ele passa por toda uma questão, né? Ele passa por cursos, ele passa pela habilitação, acompanhamento do judiciário, do conselho tutelar, do Ministério Público, profissionais multidisciplinares, os psicólogos, psiquiatras. Então tem todo um peso em volta, né, da adoção, não é tão simples assim. Então você sequestrar uma criança, você fazer uma adoção informal, vamos dizer assim, né, ilegal, você gera um peso ainda maior para a criança, porque você tira a identidade dela. Como que você consegue registrar uma criança sequestrada? É ilegal, acontece alguma coisa, você precisa viajar, você como mãe, você como pai, você quer viajar, precisa de autorização, você precisa ter a identificação da criança, precisa ter os documentos. Como aconteceu, né? No momento que a Turna ela mudou o nome pra Turna, né? E aí ela acabou machucando o braço, que ela caiu, foi levar no hospital, e aí, cadê os documentos? Ela não tinha, né? Então, realmente... E hoje em dia, se a gente pegar, né, praticamente aí, tráfico humano, que tá muito em alta. Sim. Então, assim, o sistema, ele até tenta fazer um arcabouço, vamos dizer assim, né? Ele tenta manter uma engrenagem, como eu havia dito. Então, temos habilitação para adoção, temos um sistema judiciário, temos documentos das crianças, a fiscalização sobre viagens, né, com menores de idade, inclusive eu tenho um texto sobre isso, tanto nacional como internacional, precisa haver uma autorização. Então, tudo tenta funcionar, né, para que essas coisas funcionem, para que não haja, né, um dano, principalmente para a criança que é a maior interessada, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, a Zeynep, quando ela sequestrou a Turna, né, ela era uma pessoa sozinha, solteira, ela agora tá com o Sinan. Isso facilita o processo de adoção? Ela está com outra pessoa ou não? É o mesmo processo? É o mesmo processo, né? Nós temos uma vasta possibilidade aí de famílias no Brasil, né? Tem família unilateral, tem família apenas com uma pessoa. Eu quero ser mãe, uma mãe independente. E tem a mãe que gostaria de fazer uma inseminação, tem a criança, né, adotada, a mãe que adota, ou o pai, um pai que não tem ninguém e ele quer adotar. Então, não há essa diferenciação. É o afeto mesmo, o interesse e todo o processo de habilitação. A questão da novela, o emblemático, era o delegado ali, o policial que investigava o caso da Turna, né? Eles acabam junto. É realmente um enredo muito bom, né? Uma trama muito bem amarrada, e que às vezes acontece na vida real, né? A novela imita a arte, né? Exato. E agora, uma outra dúvida que eu tenho também é porque no início da trama a gente tinha apenas a Melek. E agora tem o Hassan, que é um bebezinho. Caso eles parassem, assim, num abrigo, a adoção deles poderia ser juntos, porque eles são irmãos e a Melek tá completamente apegada nele, né? Pra não separar. Sim, na verdade deve ser conjunta.
né? Porque a separação de irmãos é dolorosa demais. Imagina, a gente quando vai adotar um bichinho, a gente não quer separar. Um ser humano, né? Ainda mais, né? A presença dela, inclusive a assunção dela no cargo de mãe, percebe, né, como o instinto dela de criança, de menina, de amor, né, ela é bem aflorada. Então, separar é uma loucura, é uma coisa, assim, impossível. A não ser que houvesse algum risco, né? Você pega aí alguns exemplos que nós temos, né? A gente pega o caso da Richthofen e o irmão dela. Não dá para termos pessoas... né, que se odeiam conjuntamente, que um pode oferecer dano ao outro. E isso, quando há um risco também por uma questão de preservação, de segurança das crianças, o ideal é haver todo um processo, uma análise, avaliação a cada 3 meses, todo o trâmite judiciário para que possa averiguar aí se a criança vai permanecer ou não com o irmão. Inclusive, aqui no Brasil são os casos mais difíceis, né? Quando tem mais de um irmão, 2, 3 irmãos de adotar, justamente porque leva em consideração esse fato de não separá-los, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E a CENEP poderia escolher a Meleque em uma fila de adoção? Como que funciona? Você entra na fila sem saber qual criança, ou você dá dados, por exemplo, quero de faixa etária X, de sexo X... teria essa possibilidade dela fazer as coisas da forma certa, mas escolhendo a Meleque? Olha, tudo é uma questão de afinidade. Falando especificamente, né, do caso da Meleque, né? Sim. É como eu falei, já há um nível muito alto de afetividade das duas, né? Em geral, há o processo de habilitação, inclusive os interessados, eles podem acessar, aqui no Brasil pelo site dos Tribunais de Justiça, que é essa habilitação, para seguir todo o trâmite. Assim, existem muitas questões, né? O que é legal, o que é burocrático e o que é real, né? Então, assim, no caso, é complicado escolher, né? Exceto irmãos, essas questões, né? Tudo é averiguado porque existe a condição econômica da família, isso é analisado. Então, uma família que ela não tem condições para sustentar 3 crianças, o juizado não vai proporcionar isso, porque põe em risco todo o proveito que pode ser oferecido, né? A criança, ela precisa de proveito material, moral, educacional. Então, para que isso seja realmente, de fato, oferecido para a criança, precisa ter condições financeiras. Então, é analisado o antecedente da família também em questão na relação financeira. Não é só a criança, o que eu estou dizendo é que não é só a criança que é analisada, também a família. Então, é difícil, eu quero 3 filhos, mas eu não me sustento. É todo um ecossistema ali, né? Exatamente. Então, qual que é o maior e melhor interesse da criança? Que ela seja sustentada. Agora, saindo talvez um pouco do tema da adoção, sobre, por exemplo, a relação do Sendiz ali com a Meleque, a própria Sully. Caso houvesse essa denúncia e ela também saísse de lá, ele podia ser criminalmente, pela violência que ele faz, tanto pela Sully quanto a Meleque. Como era que a gente pode, né? Casos dessas pessoas que estão ouvindo a gente, estão enfrentando isso, como é que ela pode fazer? Com toda certeza, ele deve ser denunciado, né? Nós temos muitas nuances aí, né? Então, temos a violência doméstica, em primeiro lugar. Então, a criança, ela presencia constantemente, né? Isso gera medo, isso geram quebras, né? Desconfiança, geram problemas futuros, né? Temos também o abandono de incapaz, que isso é muito sério. Isso envolve, inclusive, a questão escolar. Meleque não vai para a escola, falta, ausência excessiva, sem comprovação alguma, e aí nós sabemos, né, pela trama, o porquê que ela falta. Isso é um tipo de abandono de incapaz. Isso é problemático porque você poda a socialização da criança, a educação, muitos outros direitos, né, que o próprio ECA estabelece. Isso é mundial, né? Isso é uma instituição mundial, né? O ECA, ele é proveniente de tratados, de acordos mundiais. Então, eu posso dizer que isso é muito perigoso para a criança. Até mesmo privá-la de comida, né? Exatamente. Dentro de casa. E exploração também, Maus que ele tratos. fazia ela pegar lenha Sim. sozinha. Carregar peso, maus tratos. Então, tudo isso conta. Além de ser previsto no ECA também, claro, é previsto no
no Código Penal brasileiro e na questão da Lei Maria da Penha para nós, né, brasileiras, a questão de daí violência doméstica, inclusive contra a criança também, né, uma menina, uma criança, uma vulnerável, né, então, claro, ele pode responder sim. Queremos, inclusive. Queremos muito. Queremos por muito. isso. Olha, os dentes quebram. Sim. E a Sully, acompanhando tudo isso, né, estando ao lado dele, ela também acaba como criminosa, né? Acaba. E aí, a dúvida seria, se ela consegue, por exemplo, um resultado, como se ela tivesse algum problema psicológico de dependência emocional, em relação a isso, ela conseguiria não estar envolvida nisso, sair ilesa, ou ela continua como... Ela, olha, como problemática, assim, né, psicologicamente falando, isso teria que ser realmente averiguado judicialmente, né? Por isso que temos todo um acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional, né, com o atendimento à mulher, que tem a questão psicológica, o atendimento psicológico e psiquiátrico, da criança também, claro. Mas, assim, no caso dela, ela não aparenta ter algum problema psicológico. Ela só é destrambelhada mesmo. Eu concordo. Vai como partícipe. Ela vai responder conjuntamente. Na verdade, e eu quero que responda conjuntamente. Exato. Na verdade, pra mim, ela é a principal culpada, né? Porque é ela que tá expondo os próprios filhos, né? Exatamente. A isso. É até engraçado, porque antes, quando ela tava grávida, ela jurava que o bebê ia resolver tudo e que ele seria uma família feliz. E agora o bebê fica doente e ela não tem capacidade de levar pra tomar uma vacina, de levar no hospital, enfim. Deixa tudo pra filha cuidar, nem dá comida, sabe? E mesmo na gestação, ela era bem, assim, negligente. Ela... vamos embora logo porque você já tá me dando muito gasto. Sim. Então você já percebe o comportamento dela, assim, não tende a um viés psicológico, assim, é uma questão de caráter mesmo. Ela abandonou a criança, ela não quis nem saber, ela acreditou numa coisa, foi frustrada. Porque não é nada disso. E aí ela tá levando ali a vidinha bem conturbada, né? Ela tá tentando melhorar, né? Agora que ela virou cantora, só não tá melhor que a Seida, né? De Força de Mulher. Porque a Seida era perfeita. Uma boa dramaturga, não pode faltar uma cantora, Mas né? a carreira dela vai ter sucesso? Eu espero que não. Assim, eu gostei dela cantando. Haters, muitos Ela haters. cantando. É bonito. Mas o que eu ia falar que, enfim, das outras vezes eu já citei aqui, que pra mim a Sully, ela reproduz a violência que sofre. Tanto do Sandiz, quanto ali desse passado turbulento dela, ela reproduz nos filhos. Não deveria ser, né? Repetição de padrão. Super. É óbvio que a gente tá nessa figura, quando a gente assiste a novela, principalmente o brasileiro, a gente tá numa posição de julgar, né? É tanto que a gente chama novela e reality show. É essa posição que o brasileiro tem. Sim. Então a gente tá julgando, mas pra mim é uma figura que reproduz, não tô passando aqui o pano ou a mão na cabeça dela, pra agradar esse marido que não quer agradar a nenhum custo. Ele quer saber de dinheiro exclusivamente. E às vezes eu fico me questionando também, né? Essa semana ele tava com outra mulher e ela sabia, e mesmo assim não teve ali algum problema ou alguma coisa, ela não enfrentou ele de fato, né? É isso, é uma sucessão e quem de fato ali tá sofrendo muito é a Meleque e o irmão, né? É uma figura extremamente desgastada. Agora ela já sabe que a Senep também tá viva, né? Que ela não sabia antes. E mesmo assim, quando... Uma das cenas muito fofas dessa semana é quando a Gonu chega na casa dela e faz a comida pra ela e pra criança, pro bebê, e a Gonu vai falar sobre a Senep e ela desvia. Isso parece que ela é uma adulta, né? Porque assim, uma criança basicamente não faria isso, né? Desviar de um assunto, não, eu vou pegar mais comida, não querer falar isso. Eu acho que no subconsciente eu não quero ir atrás da Senep porque senão eu posso ficar sem meu irmão. Meu irmão precisa de mim, então ela tem muito uma posição madura em relação a isso. Eu acho isso muito bonito, porque ela tá vendo uma prospecção, né? Como se ela saísse lá da casa, o irmão dela ficaria. Acho que é isso que ela pensa, né? Nessas ações, pelo menos, que ela tá tendo agora. Veja como é, né, a cabeça da criança no meio dessa situação, né? Como mexe. Já, como eu disse no começo, existem muitas quebras, né? Quando uma criança vive num meio como esse. E uma delas foi a quebra da infância. Meleque não tem infância.
Ela não... Até então, ela é uma criança de 7 anos, mas ela é uma criança adulta. Ela não tem infância. Então, isso é de cortar o coração. Porque é a principal fase da nossa vida e ela não tem. Ela tá preocupada com outras coisas, né? Então, olha como é duro. E a questão da Sully é assim, nós vemos que ela pode sair desse relacionamento. Ela tem o trabalho dela, ela conseguiu, né? E vão pagar bem pra ela. Não é a questão do marido. O marido tá lá pra atrapalhar. Ela não precisa dele. Assim como muitas mulheres que vivem um relacionamento tóxico, ela está representando isso. Então, assim, é uma questão de dependência, como você havia dito, mas, assim, é um cenário real isso. Isso mostra o quão violento é por conta dessa dependência que as mulheres têm. E muitas não conseguem sair do relacionamento, sofrem e vão até o extremo, né? Elas acabam morrendo, porque existe uma dependência. Tem a questão de narcisismo, né? Do homem. Então é uma teia que o cara consegue pegar, amarrar a mulher e ela não consegue sair. Por que ela tá nesse relacionamento? Ela tem os filhos dela, ela tem o trabalho dela, ela pode simplesmente ir embora. Mas ela não quer, ela não consegue, ela tá presa. É difícil. Mas a questão é que, né? Volto a dizer, criminalmente tem toda uma análise, tem toda uma, né, colheita de provas, um estudo para ver o que é doença e o que é um desvio aí de caráter. Não vou cuidar dos meus filhos mesmo, não quero saber, eu abandono, eu jogo no saco de lixo, eu não quero saber. Acho que tem um ponto que você trouxe sobre a infância, e eu vejo também muito nos comentários lá no @novelamãebr, que muita gente fala que tem essa identificação, né? Ou que cuidou dos irmãos quando era pequeno, ou que não teve a infância porque foi trabalhar muito cedo, né? É isso. A gente vive num país com uma desigualdade muito grande, muitas crianças, que aí também entra em outra questão do trabalho infantil, mas enfim, não é o que retrata ali na novela, que não conseguiram, de fato, aproveitar essa infância, que mexem muito. Acho que da última vez que eu vim aqui no podcast, eu citei um comentário lá que fizeram da Gonu, que ia muito nessa veia, né? E eu acho que é isso que pega para muitas pessoas também. Muito, muito mesmo. E, doutora, é uma questão que me chama muita atenção na novela e na vida real também, é porque eu vejo que existe ainda um tabu muito grande relacionado à denúncia. Porque na novela tem uma vizinha, sempre tem uma professora, um dono de mercadinho, sempre tem alguém que presencia tudo aquilo. Mas ninguém denuncia de fato. Então, assim, por que existe esse tabu ainda? A história de briga entre marido e mulher não se mete a colher, né? E hoje é uma campanha grande sobre, sim, você mete a colher, a faca, o garfo e o corpo inteiro e tal. É assim, as pessoas, elas também foram instruídas para não bancarem super-heróis. Mas isso não é bancar super-herói, isso é você exercer a sua função. Sim. Que você também tem o dever de cuidar da criança, você também tem o dever de zelar pela integridade dela, pela saúde, pela vida, pela educação, pela presença dela. Essa menina foi retirada da sociedade, ela é alienada completamente, né? Então, assim, todos estão de olho, mas precisa haver uma movimentação, inclusive conjunta, que ajudaria muito. Se o vizinho tá vendo, se o dono do mercadinho tá vendo, a professora tá vendo, uma movimentação conjunta daria um pouco mais de força a essas denúncias, né? Então, a gente não pode se omitir. É uma questão também que, inclusive, o direito penal prevê a omissão. A gente tá vendo alguma coisa acontecer, vamos esperar até quando? Vamos esperar até a mulher apanhar e chegar nos finalmente? Vamos esperar a criança sofrer no extremo dos maus tratos? Eu acho que fica claro que as pessoas têm muito medo ainda, né? De falar. Tanto que logo no início, quando tudo começou, a própria mãe da Zeynep, que é advogada, resolveu não segurar essa bucha. Falou, não. Tenta dar seu jeito aí, eu não tenho nada a ver com isso. Foi praticamente isso. Sim, E a Carride teve um momento bem impactante pra mim nesses últimos capítulos, porque ela, como advogada, inclusive advogou pra Zeynep na época em que a Zeynep foi presa pelo sequestro da Melek. Atualmente, né, no contexto atual da trama, ela inventou que a Turna morreu pra deixar a Melek, né, a Turna, longe da filha dela e pagou pra construir um túmulo, né, e
fez toda essa farsa, sendo advogada, conhecendo a lei. E eu vejo uma mudança muito grande, assim, na Carride, porque no início da trama, ela, como advogada, seguia a lei à risca. Inclusive, ela não ficou ao lado da filha dela. E agora a gente vê uma virada de chave, assim, muito grande, mas ainda assim pensando somente nela, porque ela não pensou na Melek, não pensou na Zeynep, pensou só em ter a família dela estruturada e feliz ali, mas ainda me chama a atenção como advogada, o nível que ela chegou de inventar uma mentira tão grande, tão grave, e o que poderia acontecer com ela, né, judicialmente, porque na época que ela advogou pra Zeynep, ela quase perdeu o escritório, mas enfim, não perdeu. Mas isso é diferente, né? Fingir que alguém morreu é um crime. Sim, é crime, sim, e dos sérios, né? Então, tem toda uma omissão, tem todo, né? Isso aí é uma falsidade, né? Você tá burlando todo um sistema, né? Você tá burlando o sistema de identidade, né? Então, você burla o sistema civil, você burla o sistema penal, você burla o ECA, você corrompe aí muitas leis, né? Então, assim, essa questão. Ela quis manter aquela imagem, inclusive profissionalmente falando, porque, né, ela tem a família estruturada, a mulher bem-sucedida, as filhas bem-sucedidas. Então, é aquele teto de vidro que não foi quebrado, né? Então, é sério, foram corrompidas aí muitas leis. Ela aparece agora, né? Tá numa fase que ela acha que está acima da lei, né? Tem muito isso. Tem um diálogo dela com a Gonu, que a Gonu pergunta se ela tem coração, né? Porque o que ela tá fazendo com a Turna Melek é de uma pessoa como se estivesse sem coração. E ela fala, né? Entre a Zeynep e a Turna, eu prefiro estar com a Zeynep. É muito forte, porque ela sabe das condições, de fato, que aquela garota tá passando. E mesmo assim, ela escolhe prejudicar ainda mais, porque ela tinha realmente a faca e o queijo ali pra transformar a vida. E, na verdade, ela faz o contrário. Ela ajuda o Cengiz, ela ajuda a Sully, tá tentando ajudar novamente, né? Pra que eles fiquem, de fato, bem longe da família dela. E eu vejo na Carride ela era uma pessoa ideal pra conseguir a adoção da Melek, né? Posso estar errada, mas porque a Zeynep já tem esse passado aí de ser sequestradora de criança. Antecedente. Antecedente. Antecedente criminal. Exato. E a Gonu, né, que é a mãe biológica da Zeynep, a avó do coração, né, da Turna, já foi presa. Então, não tem, as pessoas ao redor ali não tem um bom passado. Confiabilidade, né? Então, assim, eu esperava que a Carride fosse fazer mais, sabe? Não, e até pra Gance, ela também tá sendo um mau exemplo, né? Porque a Gance, quando ela descobre que a Gonu tá prestes a descobrir que a Turna tá viva, ela mesma sugere, mãe, dá dinheiro pra eles irem pra longe. Então, assim, a Gance também é advogada, né? Então, esse é o exemplo que ela tá dando pra filha dela, sabe? É uma corrupção, né? Sim. Tudo se resolve com dinheiro. E falando sobre as filhas da Carride, essa semana a Duru e o Ali tiveram embates ali, né? Quer dizer, ela ficou super navios, né? A Gance... Se passou. Não, a Gance avisou ela tantas vezes. Ela tentou, né? Mas realmente não teve como. A Duru foi lá, pediu o Ali em casamento no dia do aniversário dela e que vergonha, né? Ele foi lá e terminou com ela. Exato. Não, e pior. E pior. Pode falar. Eu vou falar porque eu sou a favor desse casal desde o primeiro dia da novela. Amo o Ali e a Zeynep. Ele se declarou pra Zeynep, obviamente ela falou que ele tava delirando, que ia pedir demissão do jornal. Gente, ela é dia ela casada. tá. Por que ele foi se declarar agora? E ele já Ele tava perdeu numa o relação, né? Num relacionamento. Que isso? Eu acho que o Ali tem que ficar no lugar dele, que meu casal vence. Que é do lado da Zeynep, o lugar dele, que fique bem claro. Hein? Mas eu Sem posso neve. dizer que, assim, o cinema me decepcionou um pouco também. Porque Sim. a gente descobriu que ele também sabia, né? Que a Turna tava viva. E agora que bateu esse arrependimento, ou talvez medo dela descobrir sem ele ter contado antes, então agora ele tá meio desesperado querendo contar a verdade, né? Mas ele também me decepcionou. Ô, gente, inclusive lá no r7.com/mãe tem uma notinha lá que explica essa relação dos 4 aí, Duru, Ali, Sinan e Zeynep. Corre lá pra você Espero ficar por dentro. Que quem esteja escutando a gente seja do meu lado. Aqui eu sou minoria, mas espero que... Então, mas agora que a Zeynep descobriu que a Turna tá viva, talvez o casamento dê uma balada. Então,
Entendeu? Sim. É. Se Espero. você tem chances ainda. Ainda mais ele como delegado, né? Exato. Sim, o Ali sempre Tá de olho. ajudou que a Melek e a turma estivesse ali do lado da Senep. Por outras linhas, mas pra mim ele sempre ajudou. É isso. Então tá. Ai, mas quem casou com ela foi o Sim. Não, A gente ama. A vida coisa acontece, boa. a vida é assim. Sabe uma coisa boa pra gente usar no WhatsApp? Tem as figurinhas da novela lá no canal da Record. Assina lá, acessa lá que tem muitas figurinhas do Ali, do Sinan, pra quem vocês torcerem. Temos figurinhas de todos os personagens, então vai lá e acessa o canal com a gente. Mas assim, é unânime que a Duru tem que arrumar outra pessoa que realmente gosta dela, né? Não ficar insistindo numa relação que o cara não... E não Tá tenta se gostando de outra matar por pessoa. causa de um cara, né? Por favor, né? Exatamente, né? Ai, que dor de cabeça. Segue em frente. Ela ainda tá com as paixões afloradas. Né? E, gente, a gente não pode deixar de falar dessa cena final em que a Senep deu de cara ali com a Turna, né? E todo mundo queria ver o que ia acontecer, mas a novela voltou meses, né? Pra começar a explicar tudo o que aconteceu. Então, assim, tô ansiosa pra ver principalmente a reação da Melek, né? Porque como a gente já falou aqui, ela tá se desviando desse assunto, né? É, Bi, a gente fica nessa expectativa pra próxima semana, né? Mas enquanto isso, também tem mais coisa pra gente fofocar, né? Nós, oficiais fãs de novelas turcas. Sim, Chamas do Destino estreou na Record, né? Mais uma produção cheia de surpresas e emoções que já tá emocionando o público. Veio aí, né? A série conta a história de 3 mulheres que se unem contra a violência doméstica e as injustiças sociais. E logo nessa primeira e segunda semana já, né? Já deu pra notar que quem é fã da novela, mãe, com certeza vai se apaixonar por essa história também. Então é isso, fica ligado porque às 9 tem Mãe e um pouquinho depois, às 10h30, Chamas do Destino. Com cenões, hein? As cenas são Boas, bem né? tensas, com muito fogo, né? Inclusive. Típico de novela turca, então não Sim. perca. E o nosso bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também, doutora Stephanie, pela companhia, pela presença, respondendo as nossas dúvidas. São muitas, né? Sim, isso é bom. Obrigada, meninas. Obrigada, Vini. Obrigada. Obrigada, Mari, por essa oportunidade. Foi realmente uma tarde maravilhosa. Agradeço de coração mesmo. Tem que voltar mais vezes, Com por toda favor. certeza. E obrigada também, Vini, pela participação. Volte mais vezes pra gente Muito obrigado, terceira vez. Ó, tô aqui, ó. A Sully tá cantando aqui pra mim já. E eu que agradeço, foi muito bom estar na presença aqui da doutora. Também me meti, fiz várias perguntas, porque a gente fica muito curioso, né, pra saber o juridiquês das coisas. E é isso, muito obrigado. Até a próxima, gente. Então, nós temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira, assim que o capítulo estiver terminando na tela da Record. Já corre pra cá, que a gente tá te esperando. Você pode acompanhar o Novela Mãe ou podcast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no recordplus.com. E não esquece de seguir a página da Novela Mãe no Instagram, @novelamãebr, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com/mãe. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a Beijo. próxima.